bom? Vamos dar início à disciplina de Segurança do Trabalho na atividade de mineração do curso técnico de Segurança do Trabalho, oferecido pela ACESP. Dentro desse contexto da disciplina, a gente vai ver a NR22 e dentro da NR22 a gente vai ver todo o entorno quanto à relação dos riscos histórico da mineração no Brasil, os principais acidentes que já aconteceram na mineração no Brasil e a documentação, EPIs e EPCs que a gente vê durante as disciplinas anteriores e nessa atividade de mineração. É uma atividade que traz bastante risco para as questões da sua desenvolver da sua atividade e no dia a dia do colaborador. Minerar é a arte de extrair economicamente bens minerais da crosta terrestre, ou seja, desde dos tempos dos primórdios iniciais da Terra, o homem trabalha com a construção, seja ela com pedra, utilizando esses minerais, sem ter uma grande quantidade de materiais. Aí veio também o conhecimento da extração dos minérios, ferro, ouro, diamante, alumínio, o vidro e assim por diante. Ou seja, dentro dessa extração veio também as questões dos riscos, onde a maioria dos minérios estão no solo. Ou seja, tem que cavar túneis, tem que fazer detonação, uso de equipamento pesado e com isso traz grandes riscos para o ser humano, as máquinas e equipamentos e para o meio ambiente. Essas técnicas visam minimizar os impactos, tanto os ambientais quanto também os impactos com relação à saúde humana, onde a gente tem um conhecimento de que as primeiras doenças que foram citadas pelos pesquisadores de segurança do trabalho foram dentro de minas, de extração de minério, seja ele de ferro ou seja ele na extração de pedra, onde foram confirmadas a doença decorrente da atividade em que aquele colaborador exercia, doenças pulmonares. Aqui nessa imagem retrata a importância dos minerais para a humanidade, ou seja, se você pegar dentro da sua casa, desde o prato, a sua cerâmica, a cerâmica que você utiliza, as suas paredes, a brita, o telhado, ou seja, tudo isso é derivado de algum tipo de mineração, de algum tipo de extração, seja ela próxima a um rio, seja ela numa cerâmica, ou seja, tudo isso é proveniente de algum tipo de atividade de mineração. Aí cabe a você ver se esse material foi feito com extração correta, dentro das legislações ambientais, dentro das legislações trabalhistas, que não causou nenhum dano para que esse material chegue até sua residência. Aqui nessa foto, onde retrata questões históricas, para você ver os níveis e os riscos que existiam antigamente com relação à mineração, onde era tudo manual, desde a quebra da pedra, a questão também da organização das sacareiras aqui, para não ter a evasão dessa água, era feita com dormentes, ou seja, não tinha uma segurança, uma capacidade em que era determinada para a atividade dos seus colaboradores. Os recursos minerais constituem a concentração naturais de materiais sólidos, líquidos e gasosos na superfície ou no interior da costa terrestre. Como a gente vê aqui nessas imagens, a extração aqui do ferro, como a gente vai ver também mais na frente, algumas figuras, eles faz a sondagem desse solo e vê a quantidade de mineral que tem ali presente e vê se realmente é economicamente viável, politicamente correto e socialmente possível de fazer a extração desses materiais. Temos também a extração do petróleo e gás, minério de ferro, temos também as minerações de materiais preciosos, diamante, ouro, bauxita, cobalto e assim por diante. O Código de Mineração, no seu artigo 14, entende-se por pesquisa mineral e executar os trabalhos necessários à definição da jazida, ou seja, o que define esse local aonde é feita essa mineração é tido como uma jazida, seja uma jazida de ouro, uma jazida de ferro, uma jazida de gesso, uma jazida de brita, areia e assim por diante. Ou seja, no seu inciso 1, a pesquisa mineral compreende, entre outros, os seguintes trabalhos de campo e de laboratório: levantamento geológico, escala e conveniente estudo de afloramento de suas correções, levantamento geofísico e geoquímico com relação a essas escavações, sondagem do corpo mineral, amostragem do sistema e assim por diante.
As definições das jazidas resultam da coordenação e relação e interpretação dos dados colhidos e trabalhados em si. Aqui na região da gente tem algumas mineradoras, tanto no nosso estado também como nos estados vizinhos. Ceará, a gente tem gesso, no Maranhão a gente tem ouro, minério de ferro, Pará da mesma forma. E aqui, tipo de extração de minério. Os principais métodos da lavra a céu aberto são lavra por bancadas, lavra por tiras e lavra por desmonte hidráulico, que é onde eles utilizam o jato de água para poder fazer esse desmonte. E esse aqui é um dos métodos mais comuns que tem desse tipo de lavras a céu aberto, que é para fazer a extração do minério, onde ele faz todo esse percurso para fazer a extração até a superfície, que é onde vão ser colocados em diversas esteiras até chegar nos portos e fazer a exportação desse material. A importância da mineração para o Brasil. Questão de faturamento. 16,7% do PIB industrial. A área de ocupação, 0,5% de todo o território nacional, ou seja, a área bem pequena com relação aos seus impactos em si, ou seja, é um grande, como é que se diz? Extração de recursos em uma pequena área. Faturamento, 32 bilhões em 2017, mais de 2 bilhões do que do ano anterior. Tem em questões envolvidas, mais de 180 mil empregos diretos e mais de 2 milhões indiretos. 30% do saldo da balança comercial do Brasil, ou seja, ele tem um grande poder de injetar o recurso dentro da economia do Brasil. Ou seja, se tiver mineradora dentro do estado, você pode ter certeza que esse estado ele vai se deslanchar na sua parte econômica, tanto em questão dos municípios próximos e também com relação à parte do estado. Aí aqui a gente tem alguns dos materiais que tem uma grande importância com relação a essa extração, onde o minério de ferro domina com 74% de todo o mineral que está no Brasil, 74% é minério de ferro. Aí a gente vem logo em seguida, a gente tem o minério de ouro, que vai estar ali com 8%, 5% tem o minério de cobre, o calcário dominílico, 2%, e outros 8%. O trabalho da mineração é hoje um dos mais perigosos, de acordo com os altos índices de acidentes do seu setor, muitas vezes fatais. A gente tem alguns relatos, alguns anos atrás, do rompimento da barragem que tivemos em Mariana, onde um acidente dentro de uma mina pode passar 2 anos, 3 anos sem acontecer um incidente ou um acidente, mas quando ele acontece, as fatalidades são gigantescas, porque é um amontoado de trabalhadores trabalhando em apenas um local. Ou seja, qualquer falha que tiver ali presente vai abranger uma grande quantidade de colaborador. É hoje um dos mais perigosos, fatais, segundo Pellegrini, 2013. Em 2010, 29% dos acidentes do setor de mineração foram fatais, superando até o setor da construção civil, com 17% de fatalidade. Ou seja, a mineração, se você tiver dentro de uma vala e a mesma soterrar, questão de fazer um poço para poder injetar oxigênio ali dentro é de difícil acesso, para poder fazer a retirada desse material pelo local onde o mesmo desabou não é viável, tem que abrir outro túnel para poder dar acesso, e com isso dificulta o socorro dentro dessas atividades. Como em toda e qualquer atividade, temos os equipamentos de segurança, os EPIs, temos os EPCs, dentro da norma regulamentadora 22, temos o passo a passo de cada um disso, ao dever e as obrigações do trabalhador e do empregador. Temos aqui também a questão da causa A, os casos de acidentes, ato inseguro ou ação fora do padrão, onde você vai estar se expondo, brincadeiras, deixar de colocar um cinto, subir numa escada sem ter nenhum tipo de treinamento. Causa B, condição insegura ou fora do seu padrão. E C, que é fator pessoal de insegurança, ou seja, pessoa mal treinada, pessoa que está nervosa, pessoa que não tem aptidão para poder fazer aquela atividade. Quanto aos EPIs, a gente temos diversos tipos de EPI, dependendo da atividade, porque dentro da mineradora a gente vai ter atividade de elétrica, vamos ter atividade em espaço confinado, trabalho em altura, escavação, movimentação de máquina pesada
produtos químicos e assim por diante. Ou seja, é uma quantidade gigantesca de risco presente nessas atividades. Os principais riscos da mineração, nós temos a presença de água, ou seja, porque você está fazendo escavação abaixo do solo, ou seja, pode ter inundação. Vai depender também do método de lava, se vai ter detonação, que é explosivo, ou seja, é algo também que causa muito acidente e fatais. Infiltrações de materiais, seja ele corrosivo, seja ele, como é que se diz, um ácido, uma base, risco de choque elétrico, máquinas e equipamentos sem proteção, a gente tem escavadeira, a gente tem também as esteiras. Riscos de explosivo, risco em depósito de combustíveis, atrito de correias, fumo em subsolo, ou seja, você pode chegar na sua escavação em determinado depósito de gás e não foi confirmado ou não foi identificado, e se você soltar alguma fagulha ali, vai ter uma explosão. Equipamentos de solda e curto-circuito, depósito de explosivo com ventilação e iluminação inadequada. Ou seja, tudo isso são os tipos de risco mais presentes que a gente tem dentro da atividade de mineração. Vão ter grande quantidade de ruído, material, poeira presente naquele âmbito de que você está presente. Vocês têm que utilizar bastante tipo de máscaras, máscara de filtro de preferência. Os riscos existentes nessas atividades dependem de algumas condições, entre as quais pode se destacar o tipo de mineral ou o que é lavrado, no caso seja ferro, se for ouro, bauxita, manganês, e a formação geológica dos minerais e da rocha em que se encaixe em hospedeira, tal como conhecimento é importante, pois depende da formação geológica para a questão de fazer a sua lavra. Que no caso o ouro, você faz a mineração do ouro, e para poder fazer a separação dele você tem que utilizar o mercúrio e de altas temperaturas para poder fazer o derretimento. Também tem uma questão das porcentagens de sílica que vai estar presente naquele ambiente, naquele ar, onde você fazer a inalação da mesma vai causar problemas pulmonares. Presença de gases que estão ali presentes, que pode deixar você tonto ou então desacordado e pode levar até a óbito se você não for socorrido a tempo. E pode causar risco também de detonação, que no caso aqui é mais presente na área de mineração de gás. Presença de água, que nem a gente vê aqui nessa imagem aqui, onde está fazendo a escavação e está chegando em uma profundidade onde vai estar próximo aos lençóis. O tamanho da máquina para poder fazer uma escavação, ou seja, tem vários pontos cegos. Ou seja, uma máquina dessa ela traz um grande risco para todas as pessoas que estão próximas à sua operação. Ou seja, ter grande treinamento para a questão de movimentação de máquinas pesadas, operador de máquina, sinaleiro, onde os mesmos estão trabalhando um próximo ao outro, e qualquer falha de comunicação pode acarretar num acidente. Acidentes são incidentes de desvio, ou seja, desde aqui de 1919 nós temos esses dados, até o ano de 2019, onde a gente vê a questão da crescente com relação a esses acidentes, onde o pico maior foi em 1969, onde você vê a linha ali que vai indicar a questão de óbitos. Falhas muito graves a gente teve aqui em 99 e em 2019, ou seja, e está crescendo o número dessas falhas, acima de 400. Falhas menores, temos sempre quase todas acima de 1000. Ou seja, por isso que a gente trabalha em cima das pequenas falhas e das falhas mais graves, para que não aconteça uma grande quantidade de óbito. E aqui nesse ano aqui, ó, entre 2010 e 2019, foi puxado muito para as questões do rompimento da barragem, que é onde tiveram mais de 256 óbitos. E nessa aula a gente fica por aqui. Obrigado e até a próxima.